Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, nós vamos meditar até o 6. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Verso 2: para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que planteiam, para nomear aqueles que planteiam em Sião, para dar-lhe beleza em lugar de cinzas, o óleo da alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Verso de número 4: eles edificarão as ruínas antigas, eles irão levantar escombros do passado e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. 5: e estrangeiros levantar-se-ão e alimentarão os vossos rebanhos, e os vossos filhos dos estrangeiros serão os vossos fazendeiros e os vossos vinhateiros. Verso 6: mas vós, amém, isso é para você e para mim, querido, mas vós sereis denominados os sacerdotes do Senhor, homens que vos chamarão os ministros do nosso Deus, para vos comereis as riquezas das nações e na glória delas vos vangloriareis. Dá um glória a Deus aí, aplauda Jesus. Você que é sacerdote, você que é ministro de Deus, amém? Quantos ministros de Deus tem aqui nessa noite aí? Dá um glória a Deus. Oh glória, queridos, o tema aqui que eu vou me basear é tomando posse do meu lugar. Diga: eu vou tomar posse do meu lugar. Amém, Jesus. Queridos, quando eu e você, nós recebemos as boas novas de Jesus em nossa vida, nós nos transformamos em formadores sobrenaturais de histórias. Quando nós recebemos a palavra de Deus, as boas novas de Jesus sobre a nossa vida, eu e você começamos a formar histórias. Dá para você dar um glória a Deus aí? Porque a história que você vai formar não é história de derrota. A história que você vai formar não é uma história de angústia, mas você vai formar uma história de vitória em nome de Jesus. Queridos, eu e você, nós podemos mudar o destino da nossa família. Nós podemos mudar o destino da nossa casa. Nós podemos mudar o destino da igreja, o destino de cidades. Nós podemos mudar o destino de nações. Você crê nisso? Nós podemos transformar vidas, queridos, por meio da nossa obediência à visão que Jesus teve, dizendo: mas recebereis poder do Espírito de Deus. Pastor Wagner, como que eu vou conseguir então formar uma história vencedora? Como que eu vou conseguir mudar a história da minha família, a história da minha cidade, do meu bairro, das pessoas em quem eu convivo? Como que eu vou conseguir mudar a história? Queridos, existe hoje na mente e no coração das pessoas uma fortaleza violenta. A gente prega o evangelho, fala do amor de Deus e parece que as pessoas não entendem, não entra na mente das pessoas. E nós falamos assim: olha, o que será que essas pessoas têm, que elas não estão recebendo o que nós estamos pregando? Por que as pessoas não têm mudado de vida, se a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar as boas novas? Por que é que as pessoas não estão mudando, se eu estou pregando?
Nós estamos indo para as ruas, falando do amor de Deus, visitando as pessoas, levando alimento, entregando pão, fazendo de tudo, e não há mudança. Por quê? Por que as coisas não estão acontecendo de maneira que nós esperamos? O que é que está faltando? E então Jesus, ele diz: mas recebereis poder, o poder do Espírito de Deus. Queridos, o único meio de nós derrubarmos as fortalezas das mentes das pessoas, para que elas conheçam a Deus, do coração das pessoas, para que elas conheçam a Deus, as fortalezas que estão no meio da nossa família, que não deixam nossos familiares se renderem a Cristo, é o poder de Deus sobre a nossa vida. Quando o poder de Deus vir sobre a nossa vida, eu posso ouvir um amém. Quando a graça de Deus vir sobre a nossa vida, não há fortaleza que fique em pé, porque o poder de Deus nos leva a ser testemunhas, e testemunhas falam a verdade, e quando você testemunha, acontece aquilo que você está falando. Mas é através do quê? Através do poder de Deus. Muitos de nós não cremos, não conseguimos crer que Deus pode mudar a história dessa cidade, quando nós falamos que Deus vai mudar. Quando eu digo assim: irmãos, nós vamos ganhar o bairro Sacos Limões, muitos creem, mas muitos não creem, porque eles não conseguem visualizar esse ganhar. Pasme vocês, pessoas que há muitos anos estão servindo a Deus, ela não consegue acreditar que uma grande intervenção virá, e esse bairro será tocado por Deus. Por que ela não consegue? Porque ela não crê ainda verdadeiramente que o poder de Deus pode fazer isso. Não, ela diz: eu creio, pastor. Não crê, porque aonde há dúvida não há crença, aonde há dúvida não há certeza. E o Espírito de Deus, ele virá sobre aqueles que creem, sobre aqueles que acreditam, sobre aqueles que dizem: eu quero ser uma testemunha. Sobre esses o Espírito Santo de Deus virá. Pensando nisso, eu dizia: meu Deus, como é que nós vamos conseguir tocar o coração das pessoas, para que elas creiam que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode mudar histórias aqui em Florianópolis? E então o Espírito Santo de Deus tocando o nosso coração, dizendo: reúna a igreja do bairro Saco dos Limões, para que eles entrem em jejum e oração, para que eles entrem na palavra, e eu vou fazer maravilhas no meio do meu povo. Você pode crer nisso? Dá um glória a Deus. Eu não estou pregando palavra de autoajuda. Eu estou dizendo que se nós jejuarmos, se nós orarmos, se nós nos deleitarmos na palavra de Deus, a nossa história, ainda esse ano de 2020, ainda este ano que teve pandemias, está tendo pandemias, ainda este ano que a economia está difícil, a política está difícil, Deus vai intervir com a sua graça, e por causa dos justos que oram, que clamam, aonde tem justo aí, dá glória a Deus, justos que buscam a presença de Deus, a intervenção divina vai acontecer, igreja viva, aleluia. Mas através do que? É através do poder de Deus. E isso, queridos, vai além de ser cheio do Espírito Santo, vai além de falar em línguas estranhas, na língua do Espírito Santo, vai além de você se emocionar na presença do Espírito Santo. Isso vai além. Uma coisa é você ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do poder do Espírito Santo. Você está entendendo? O poder do Espírito Santo virá sobre você. Pastor Wagner, como assim? Eu não estou entendendo. Quer dizer que ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa, e ser cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, é outra? Sim, é diferente. Quando você recebe o toque do Espírito Santo, você se torna mais perto de Deus, você se torna sensível à presença dEle. Agora, quando você é cheio do poder do Espírito Santo,
a muralha se levanta, você diz, vai cair em nome de Jesus. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem sede de vir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Quando você é cheio do poder do Espírito Santo, você para de ouvir música do mundo e começa a ouvir música que edifica o seu espírito. Quando você é cheio do poder do Espírito Santo, o pecado não pode te dominar, mas a presença do Espírito Santo te domina. Quando você é cheio do poder do Espírito Santo, o mal se levanta, mas cai, porque você sabe que maior é o Deus que você serve, igreja. Aleluia. Quando você tem o poder do Espírito Santo, aleluia, olha para mim, você não desiste. Quando você tem o poder do Espírito Santo, a tua carne é fraca e o Espírito é fortalecido. Então é esse poder que nós vamos buscar nesse jejum. Ser cheio do Espírito Santo deixa você pronto, do poder do Espírito Santo, deixa você pronto para o seu chamado. Você está entendendo? Ser cheio do Espírito Santo leva você a pregar em tempo e fora de tempo. Ser cheio do Espírito Santo é você ver alguém necessitado do poder do Espírito Santo e você dizer, eu vou transformar a vida dessa pessoa, com uma palavra, com uma oração. E como é, pastor Wagner, que eu consigo ter o poder do Espírito Santo sobre a minha vida? Receba a chave, através do jejum e da oração. O jejum e a oração vai destravar o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. As armas que nós lutamos, elas não são humanas, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. O que é que está na mente do povo? Fortalezas. Mas as armas que eu luto não é humana, são armas que vêm de Deus. E quando você é cheio do poder do Espírito Santo, nada vai deixar você parar. Você vai destruir todos os argumentos, toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você vai levar a palavra de Deus com você, com a sua família, com as pessoas que estão perto de você. E mais, você vai experimentar algo na sua vida que talvez você nunca experimentou. Você vai ter algo dentro de você que talvez você nunca teve. A maneira mais eficiente, em nome de Jesus, para você crer que Deus pode mudar a tua história, a história da tua família. A maneira mais eficiente para que você creia, olha aqui para mim, que a tua vida pode ser transformada, que o teu filho drogado pode ser transformado, que a tua filha prostituta pode ser transformada. A única maneira de você crer que as maravilhas de Deus podem acontecer na sua vida é você colocar a carne no seu devido lugar. É você colocar essa carne no seu devido lugar. E como é, pastor Wagner, que eu coloco a minha carne no devido lugar? Através do jejum e da oração. Quando você vai para o jejum e a oração, a tua carne ela chora, a tua carne ela geme. Eu me lembro um dia que acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiz o jejum de 40 dias, e eu estava assim muito mal, missionária, porque foi um jejum muito forte assim, e eu estava no corredor da igreja sede, aquele corredor grande, e eu indo orando e dizendo, Senhor, me dá força porque eu não estou aguentando mais. E eu estou com vontade de comer o que eu tenho que comer. Eu acho que era pão na época, enfim, massa, tudo que era carboidrato. E eu encontrei o pastor Edenilson vindo chorando. E ele disse assim, Wagner, pastor Wagner, estou com uma vontade de desistir do meu jejum. Eu falei, opa, tem um pior do que eu. Queridos, dói, custa choro, custa lágrima, mas você vai ter resultados na graça de Deus. Então você deve começar hoje esse jejum entendendo que não é porque você vai receber algo até o final do ano ou o seu ano vai ser diferente, mas é porque você vai ser fortalecido no Senhor. E o que você vai virar no Senhor, queridos, quem não quer que vire é o inimigo, porque ele sabe que você cheio do poder do Espírito Santo, ninguém vai te parar. Nós vamos conseguir, diga glória a Deus por isso. Deus quer nos levar a um nível diferente, não só abençoando e mudando a nossa história, mas também mudando a história de pessoas que nos cercam. Irmãos, Deus não quer só em nós, mas naqueles, na minha família, no meu irmão, na minha esposa, no meu marido, ou nos filhos, enfim.
no lugar em que você está, quem é a pessoa que vai ser tocada? Quem é as pessoas que vão ser tocadas por esse poder? Esse jejum vai te levar a outro nível, diga amém. Só que para essa chamada divina, demanda uma mudança sobrenatural em nossos valores. Para que isso aconteça, para que pessoas sejam tocadas pelo poder de Deus através da nossa vida, demanda uma mudança muito radical e sobrenatural em nossos valores, na direção e no nosso foco. O que é mais importante na minha vida hoje? Quais são os valores que eu prezo na minha vida hoje? Qual é a direção que eu estou? Qual é o foco que eu estou? Preste atenção nessa frase. Se os valores de uma pessoa ainda são carnais, então essa pessoa ainda não foi tocada pela glória de Deus. Se os seus valores ainda são as coisas desse mundo, ainda são o que a carne gosta, o prazer da carne, as vontades da carne, o desejo da carne, se ainda esses são os valores que você preza, você não foi tocado por Deus ainda. Você recebeu uma passada de Deus perto de você, mas o toque dele ainda não. Porque quem recebe o toque de Deus, o prazer dele não está mais nas coisas desse mundo, mas está em Deus e na eternidade. O prazer está em servir ao Senhor. João teve a sua vida transformada na ilha de Pátimos, quando ele teve a visão de quem era Jesus, de quem era Deus. Ele teve a sua vida transformada. Ele disse: nossa, os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como de fogo, os seus pés são como ouro reluzente. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E a visão que João teve impacta a nossa história até hoje. A vida de quem você tem impactado com o poder do Espírito Santo sobre a sua vida? A vida de quem você tem impactado com aquilo que Deus está fazendo? O que João viu afeta até os nossos dias. Algo acontece quando as pessoas se encontram com Deus. Não tem como continuar do mesmo jeito tendo um encontro com Deus. Eu não posso ser aquele velho Wagner briguento, chato, xarope, aquele Wagner que não leva desaforo para casa. Não, eu tive um encontro com Deus, agora eu sou um novo homem, agora eu tenho uma nova história, agora eu sirvo a Deus. O pecado já não me domina mais, o que eu gostava antes eu não gosto mais. Por quê? Porque Deus me tocou. Eu não posso continuar do mesmo jeito, recebendo o toque de Deus, igreja. E aí eu te pergunto, você já recebeu o mesmo toque de Deus? Quando eu recebo o toque de Deus, a alegria é iminente, a paz reina. Não que não tenha luta, tem luta, elas estarão sempre ali, sempre vão estar ali, sempre as lutas vão estar ali. Mas eu sei que o Deus que eu conheço vai pelejar por mim. Eu sei que o Deus que eu conheço vai me ajudar, Ele não vai me desamparar. Sabe por que as pessoas estão depressivas, angustiadas, oprimidas, tristes? Porque elas ainda não conheceram verdadeiramente quem Deus é. Nossa, pastor, vai estar pegando pesado. Não estou falando de um Deus que é poderoso para te guardar. Se nós não confiarmos em Deus, em quem nós vamos confiar? Deus é poderoso para te guardar. Lança a sua ansiedade sobre Ele, lança as suas preocupações sobre Ele, e Ele vai cuidar da sua vida. Esse é o Deus que você serve. Um Deus que vence a depressão, um Deus que vence a morte, um Deus que nem a morte pode deter. Esse é o nosso Deus. Mas por que vivemos angustiados? Porque não conhecemos Ele verdadeiramente, e então o peso cai sobre nós. Nós só conheceremos Deus de verdade, só teremos essa experiência se nós conquistarmos através do jejum e da oração. É o único jeito de nós nos aproximarmos de Deus. Muitas pessoas só conheceram o poder de Deus porque outros lhe contaram. Queridos, eu não posso conhecer Deus porque alguém me falou que Ele é assim. Eu não posso herdar uma herança. O que o missionário e a missionária fizeram nessa igreja foi sobrenatural. Deus usando eles de uma forma especial. Então eu vou herdar essa herança? Não, eu não posso herdar. Eu tenho que buscar uma história em Deus. Eu tenho que buscar esse Deus para que eu ore. E da mesma maneira que Deus usava o missionário e a missionária, Deus me use também. Eu não posso ficar pegado em unções passadas. Isso na verdade não é uma herança a ser herdada, mas é uma enfermidade que precisa ser curada. Existem pessoas que estão virando religiosos dentro da igreja.
Estão servindo a Deus, mas já não ora mais intensamente, já não jejuma mais, já não canta mais como cantava, vem para o culto e fica olhando para o relógio para terminar o culto logo. O louvor já não serve mais, a palavra já não serve mais. Me desculpa, meu irmão, mas não é comigo, não é com louvor, é com você. Você precisa ser curado dessa religiosidade e se jogar na presença de Deus. Uau! Nós não podemos mais ficar em cima do muro. Essa igreja é boa, essa não é não. Nós precisamos nos jogar em Deus, ser curados de todo e qualquer tipo de religiosidade e buscar a nossa experiência com Deus. Eu não tenho dúvida que o Senhor quer levantar um grande exército nessa geração. Nesse tempo, Deus quer me usar, Deus quer te usar. Receba isso, igreja, em nome de Jesus. Deus quer te usar para essa geração. E Ele vai te usar. Mas para isso, nós precisamos o quê? Deixar Deus nos usar. E ele diz assim em Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fique firme. Aleluia. Satanás não quer que você entenda essa palavra. Ele não quer que você vá para o jejum e para a oração, esse maldito. Mas ele está debaixo dos nossos pés, derrotado. E aqui vai se levantar um exército valoroso em oração, em clamor. E nós vamos tocar tanto a nossa história, quanto a história das pessoas. Quem está junto, dá um glória a Deus aí. E dá uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Mais forte para Jesus. Revesti-vos na força do seu poder, para vivermos resultados maravilhosos, chegarmos ao final desse ano somando vitórias. Vamos precisar pagar o preço de conhecer a Deus. Feche a porta do seu quarto, coloque uma canção de adoração, abra a Bíblia e diga: Senhor, eu quero te conhecer. Deus vai entrar no seu quarto. O vento abrasador, o vento vai entrar no seu quarto. E você vai ter experiências que você nunca teve. Eu não estou pregando aqui, queridos, porque estou passando o tempo. O Senhor tem colocado isso no meu coração. Assim como Paulo, precisamos sacrificar nosso conhecimento e nos tornarmos uma criança diante do Senhor. Escute isso. Vamos precisar assinar nosso próprio atestado de óbito na cruz da obediência, matar nós mesmos, a nossa carne, submeter a nossa vida, a nossa história à cruz do Calvário. Nesses 40 dias, o principal da sua agenda será jejum e oração. Pastor, o trabalho, sim, o trabalho é depois. Você vai acordar mais cedo, ou então durante o dia, eu não sei qual vai ser o horário. Mas o jejum e a oração vai ser o compromisso principal da sua agenda. Então, quando nós despir de nós mesmos, das nossas credenciais de justiça, de religiosos, somos munidos de justiça própria. Não podemos ver o nosso irmão errar, que já apontamos. Não podemos ver o nosso irmão falhar, que já apontamos. Ele tem que pagar, ele errou. Ele não merece justiça própria. Mas nós vamos despir-se dessa justiça própria em nome de Jesus. E essa igreja não será uma igreja que acusa, mas uma igreja que abraça, que sempre abraçou desde o início dela e sempre vai abraçar. Uma igreja que ama um ao outro. Uma igreja que chora uns pelos outros. Uma igreja que sente a dor do outro, igreja viva. Vamos conseguir isso através do jejum e da oração. Quando despir de nós mesmos, da nossa justiça,
Da nossa religiosidade, Deus dará a sua justiça a nós. E as novas credenciais que tem tudo a ver com a sua presença e nada a ver com a aprovação e prazer dos homens. Ei, o Senhor não vai te dar algo que a terra pode te dar, que o homem pode te dar. Ele vai dar algo, uma credencial que tem tudo a ver com a sua presença, com o seu poder. Quando somos tocados pela glória de Deus, as coisas da terra ficam instantaneamente pequenas demais perto da sua glória. Querido, se tem algo que eu não me apego, eu estava falando antes no culto, é com essas coisas terrenas. Eu quero prosperar, eu quero ter condições de poder ajudar, de poder abençoar, e que Deus me dê, eu creio que Ele vai dar, e vai dar para você também. Só que isso não pode ser o teu amor maior. As coisas dessa terra, os bens dessa terra, não pode ser o amor maior da sua vida. Nada é maior do que a eternidade para você. Talvez você está correndo tentando ter tudo aqui. Gaste a sua energia, gaste a sua força tentando chegar lá na eternidade. Quando você tem esse pensamento, as coisas aqui ficam mais fáceis. Gaste a sua vida em agradar a Deus. Quando somos tocados pela glória de Deus, as coisas desta terra ficam instantaneamente pequenas demais perto da sua glória. Então nós precisamos do toque. Quanto mais perto chegamos dele, do nosso Deus, mais nós morremos para nós mesmos. E quanto mais nós morremos para nós mesmos, mais semelhante a ele nos tornamos. Quanto mais você morre para você, mais parecido com Jesus você fica. Quanto mais você mata a sua carne, os seus desejos, as suas vontades, mais parecido com Jesus você se torna. Isso é maravilhoso. Se você não estiver no Espírito, querido, você nunca vai conseguir ver essas coisas. Nunca vai conseguir experimentar a glória de Deus. Se você pagar o preço para buscar a face do Senhor em jejum e oração, então experimentará uma vida transformada. Quando a sua força estiver apoiada na força do poder de Deus. Quando a sua força estiver na força do poder de Deus, aí tudo dá certo. Não recue na hora do conflito. Uma vez que a crise é resolvida, ou quando a oposição aparece grande demais, nós recuamos. Às vezes nós estamos lutando por algo e aí a gente vence. E quando a gente vence, sabe o que a gente faz? A gente relaxa. A gente buscava Deus por isso, agora Deus deu. Agora eu tenho, então relaxa. Eu já não oro mais como orava antes, eu já não vou mais à igreja, eu já não tenho mais paciência de ouvir a palavra de Deus. Mas antes, quando eu não tinha, eu procurava freneticamente alcançar aquilo. Então pessoas são vitoriosas e elas esquecem que precisa continuar vigiando. Ou então, quando a luta é grande demais, ela diz, puxa vida, eu não vou vencer. Deus quer nos dar a vitória, mas também Ele quer desenvolver em nós a capacidade e a força que vem ao aprendermos a perseverar na batalha, através do jejum e da oração. Ele quer te dar vitória, quer te abençoar, amém? Mas Ele quer te ensinar a perseverar na hora da batalha. De longe para o seu irmão, diga para ele, não desista. Continue na batalha. A palavra do Senhor diz, eu já estou indo para o final, que Eliseu estava doente de uma enfermidade, da enfermidade que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu, chorou junto com ele e disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu disse, toma um arco e flechas, abre a janela, vou cortar aqui para ficar mais rápido, e lança a flecha. O Senhor hoje está dando os ciros na sua mão. O Senhor hoje está colocando o inimigo na sua mão. Escute, você vai lutar com eles até consumir, até acabar com todos. Nosso Deus. Deus estava dizendo para Joás, você vai lutar,
mas a luta já está vencida. Você já venceu. O que você tem que fazer é perseverar lutando, mas não esqueça, você já venceu. Sabe o que ele fez? Ele pegou a flecha, 3 vezes ele jogou a flecha. Quando ele jogou a flecha, no chão 3 vezes e parou, o profeta olhou para ele e ficou indignado, nervoso, bravo e disse: por que é que você fez isso? Você deveria ter continuado 5 ou até 6 vezes. Aí você iria consumir todos os seus inimigos. Agora você vai vencer só a metade deles. A tua vitória não vai ser completa. Por quê? Porque você não perseverou. A sua vitória está completa se você perseverar. Se você não desistir. Se você não parar na metade do caminho. Se você não regredir fé e perseverança na batalha. Se você está atrás de algo, se você quer algo, esse jejum e oração de 40 dias, primeiro vai te fortalecer, primeiro vai te renovar, primeiro vai te fazer um homem ou uma mulher de Deus, com o toque do Espírito Santo. E depois, a vitória que você almeja. Mas deixa eu te dizer, não desista. Às vezes a gente ora um pouco e para. E eu sempre que prego isso, jamais vou me esquecer do testemunho da minha mãe. 18 anos orando pelo meu pai, um homem bêbado. Um homem bêbado que eu digo, ele tomava em casa 2 litros de vinho assistindo um jogo de futebol. Aqueles litros descartável. Então ele ficava bêbado. Não saía para bar, mas um homem bravo, violento. E minha mãe orou 18 anos. Agora venha comigo. 18 anos, dormindo ao lado de um homem que por várias vezes cheirava bebida. Que por várias vezes deixou ela em casa e saía. Deixou nós em casa e saía. Mas ela perseverou. E ela disse: eu não vou desistir. Um dia ela disse: Deus, se o Senhor não mudar, depois de 18 anos, não mudar meu marido, não quero mais ele. Não aguento mais esse homem. Mas era 18 anos, irmãos. Hoje em dia, 2 meses, 1 mês, já não quero mais, já não isso e aquilo, já não tem mais jeito, já não está mais tão bonita que nem antes, já não está mais tão bonito que nem antes, e já desiste de tudo. Joga tudo no ralo. A perseverança e a fé traz a resposta que você precisa. E então ela orou assim. E o que aconteceu? Hoje meu pai é um pregador do Evangelho de Deus, um grande missionário. Porque ela não desistiu. Não pare de orar. Não pare de jejuar. E o Senhor nos dá hoje 8 dicas. Pode colocar aí para a gente terminar. Vou ser bem rápido nessas 8 dicas. Para que você tenha uma vida vitoriosa através do jejum e da oração, queridos. O tema central não é a bênção. O jejum e oração não é para você ser vitorioso apenas, mas é para você desenvolver em Deus uma maturidade espiritual. Amém? Então veja bem, 8 dicas de Deus para a nossa vida. Primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Amém ou não? Você quer, queridos, viver uma vida vitoriosa? Seja cheio, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando você for cheio do Espírito Santo, você será uma testemunha de Deus. Segundo, escolha a sua batalha, então busque a direção de Deus. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Sabe qual que é o maior problema? É que as pessoas não sabem direito, claro na sua vida o que ela quer. E quando ela sabe, ela não busca a direção de Deus. E aí vai dar errado. Qual é a batalha que você precisa vencer? Você tem perguntado para Deus como que vai ser?
Você tem perguntado para Deus se Ele está de acordo com essa direção que você está tomando? Então, escolha a batalha e busque a direção de Deus. Terceiro, analise o custo. Uau! E comprometa-se com a vitória completa. O que é esse custo? Pastor, o jejum e oração, como é que vai ser? Tem preço? Claro que tem preço. Tem custo. Que custo é esse? É você deixar aquilo que você mais gosta de comer por 40 dias. Ah, pastor, eu não vivo sem pão, então é esse pão que você tem que deixar. Eu nunca vi ninguém morrer porque deixou de comer pão. Ou então deixou de tomar café. Vocês já viram, não? Amém. Glória a Deus. Então você não vai morrer, mas você vai pagar preço. Vai ter dias, irmãos, foi tão sério o meu primeiro jejum, queridos, tão sério. Vocês vão dizer, o pastor vai estar de brincadeira. Não estou de brincadeira. Eu fui convidado no segundo dia de 40 dias para almoçar lá na casa missionária, na Casa Verde. Cheio de pastor lá, picanha no fogo e coisa arada. E eu jejum de carne vermelha. E eu nunca vou me esquecer o que a missionária falou. Ela disse assim, filho, você não vai comer carne? Você está comendo só salada? Vai ter preço. Mas vai ter graça de Deus. Vai ter poder de Deus sobre a sua vida. Qual é o preço? O preço é esse. Vai ter choro? Tem choro. Tem gente que vai, meu Deus, não vai pensar em desistir. Mas se comprometa com a vitória completa. Amém, igreja? Vamos lá que senão não vai dar tempo. Vou voltar aqui, só para ver. Ou qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei não se assenta primeiro para tomar conselhos? Lucas, depois você lê isso aí, né? 4. Seja sóbrio. Nem derrotas momentâneas e nem sucesso devem ser capazes de fazê-lo baixar a guarda e retroceder. Talvez em 10 dias de jejum Deus te responda. E aí você diga, puxa vida, agora não precisa mais eu fazer. Não, você tem que ir até o fim. Ou talvez uma grande luta se levante. E você diz, eu não vou conseguir terminar. Não, você precisa ir até o fim. Porque é no fim que se conclui. Amém? Vamos voltar. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau. Permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Ficar firme, inabalável. Glória a Deus. Tem objetivo de ganhar a batalha. Para que você está entrando no jejum? Para ganhar a batalha. Eu não estou entrando de qualquer jeito. Eu estou entrando para ganhar. Eu estou entrando para vencer. Eu estou entrando vitorioso. Quem vai entrar para ganhar e dar um glória a Deus? Está meio fraquinho. Quem vai entrar para ganhar e dar um glória a Deus? Não permita que a falta de coragem ou distrações dissipem seu compromisso de ganhar. Eu não sei com quem eu conversava essa semana, eu podia me lembrar. Mas ele falou assim, eu não vou fazer jejum disso aqui de novo, porque eu já fiz 21 dias disso aqui, e agora mais 40. Tenha coragem. E vai para cima. Mais 40 dias. E a bênção de Deus virá, queridos. Porque você está sacrificando a carne. Não deixe que as distrações dissipem. Vamos para frente. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. 6. Não permita que os obstáculos inesperados forcem você a voltar. Não permita que algumas situações, obstáculos, façam você regressar. Jesus responde, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? 7. Seja agradecido, já que a batalha está ganhar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que vai nos dar a vitória? O Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, 8. Seja vigilante. Pega essa chave. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A única pessoa que deseja que você não sacrifique a sua carne é o diabo. Ele quer que você não entre nessa força de jejum. Por quê? Porque ele sabe
que você vai se tornar um gigante no Senhor. Tem pessoas aqui, irmãos, que nunca sentiram, novos convertidos que estão chegando agora, que nunca sentiram um toque realmente do poder de Deus, mas você vai sentir. Você vai conhecer a voz de Deus. Pastor, eu confesso que eu estou há 15 anos na igreja e eu ainda não tive um encontro com Deus. Não é pecado. Mas você tem a oportunidade de ter esse encontro agora. Nesses 40 dias, de mudar a trajetória do seu caminho. A trajetória da sua vida espiritual. Então eu quero convidar você, que vai entrar nesse propósito conosco de 40 dias. Como que vai funcionar, pastor? Serão meia hora de oração e leitura da palavra por dia. Não será 7 minutos e nem 10, será 30 minutos. Oração, você vai ouvir um louvor, vai ler a palavra de Deus e vai meditar na palavra de Deus. Se você ler e não entender, você vai pedir ao Espírito Santo que te ajude a entender. Vai pedir a Ele que Ele te revele o que está escrito, irmãos. Olha, nós estamos vivendo, entrando no rio do poder do Espírito Santo de Deus. E as águas estão pelos tornozelos. Mas quanto mais você mergulhar, quanto mais você entrar nesse rio, mais poder de Deus você vai receber. Então, querido, será meia hora de oração, meia hora de jejum, de leitura da palavra. Jejum não, jejum é o dia inteiro. Meia hora de leitura da palavra, meia hora em tudo. Orar e ler a Bíblia. Você acha que dá? Amém? Dá. E o jejum você vai escolher o que você vai tirar. Só não ofereça para Deus aquilo que não te custe nada. Vai doer, mas vai nascer. Dia 31 de dezembro, nós vamos terminar esse ano e nós vamos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estou com meu coração muito feliz, queridos, porque grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Nossa igreja vai ser impactada por uma onda do Espírito Santo. E aonde você passar, pessoas vão ser tocadas por esse poder. Elas vão te procurar para você falar desse Jesus, por causa da oração e do jejum. Porque pastor, qual que é o tema central? Nós temos visitado algumas famílias, algumas pessoas, e os irmãos têm falado assim: pastor, nós estamos passando dificuldades financeiras. E o tema central do jejum é que Deus prospere a nossa igreja, que Deus abençoe a tua família, que Deus abra as portas. Aquele que não tinha vai passar a ter, em nome de Jesus. Olá, muito obrigado por vocês que estiveram conosco aqui nesse canal. Quero te encorajar a se inscrever nesse momento aí para você receber nossas notificações, vídeos, pregações que vão te ajudar a desenvolver o crescimento espiritual na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus.